Vamos iniciar aqui então. Já coloquei minha agulha de 1 ponta 0,30. O pigmento que eu estou utilizando é o Red Sand da RB Colors, que é um pigmento vermelho puro, com CI 12475, vermelho puro. E vamos iniciar. Lembrem sempre, gente, cada quadrante vocês têm que encher a biqueira da agulha de pigmento. Não pode ficar fazendo lábio sem encher ali de tinta. Eu vejo muita gente fazer isso e aí depois não sabe porque o lábio não está implantando. Então, sempre nas comissuras, com o dedinho eu puxo o lábio para outra lateral e com o dedão eu puxo ele para fora, para eu ter bastante visão ali da comissura e poder implantar bem aquele cantinho ali. Então, aqui, nesse primeiro momento, nas comissuras, eu só arrasto o meu pigmento, tá? Só na mesma posição, sempre na horizontal. Eu vou e volto umas 3 vezes. Sempre esticamento pontual, e aí eu já vou pro próximo quadrante. Horizontal, vem descendo. Depois eu já subo na mesma posição. Abasteço pigmento. E aí eu já começo a cruzar. Então, eu cruzo de um lado, como se eu formasse um X mesmo ali. E depois eu cruzo do outro. Isso ajuda com que não aconteça aquele famoso caso das bordas pigmentadas e o centro do lábio mais claro após a cicatrização. Então, caprichem bem nos cruzamentos, tá? Percebam que eu venho com a toalhinha, lencinho de papel, secando o pigmento. Eu não venho toda hora com o algodão esfregando para limpar, para evitar o inchaço. Vou pro próximo quadrante. Faço meu esticamento. Venho da horizontal da borda para dentro. Vou descendo. Depois eu já vou subindo. E faço meu cruzamento. Cruzo de um lado, cruzo do outro. A ordem não importa. Peguei mais pigmento. Ali já estou fazendo meu cruzamento. Cruzando ao contrário. Seco o pigmento para evitar aquela sujeirada. E sigo pro próximo quadrante. Faço esticamento, sempre lábio para fora para eu conseguir visualizar bem. Venho sempre da borda de fora para dentro, nunca inicio do meio ou lá de baixo, sempre da borda para dentro. É importante a gente ter um trabalho organizado. Vem descendo. Percebam que eu trabalho na velocidade média baixa, meu dermógrafo ele tá em 80, sendo que ele é de 0 a 200, tá? Então eu sempre coloco um pouquinho menos do que a velocidade média, porque eu trabalho com a mão um pouco mais lenta, tá? Fiz os 2 horizontal, agora faço os 2 cruzamentos. E assim eu vou fazer por todo o lábio, até chegar lá na outra comissura, que é onde eu vou trazer só aquele movimentozinho de arraste. Chegando perto do arco do cupido, cuidem para não fazer movimentos muito retos, tá?
Lembrando que eu uso sempre o movimento de pêndulo durante todo o lábio, né? Mas quando eu chego nessas regiões de arco do cupido, onde eu preciso dar uma arredondada, minha mão sempre arredonda junto. Nunca faço movimento 100% reto, tá, gente? Já vem cruzando. Normalmente essa é a região onde as clientes sentem um pouco mais de desconforto. Então, bastante atenção nesse momento. Tentem sempre acalmar elas, falar que esse é uma partezinha que realmente dói um pouquinho mais, mas que é só essa região. Para vocês terem ideia, ali a gente já fez praticamente metade do lábio superior. A gente já tá, ó, cruzando ali, fazendo arredondadinho do primeiro arco do cupido dela. E eu venho descendo, subo na horizontal de novo, faço os cruzamentos. Por que a gente precisa cruzar bem o centro? Porque o centro fica mais próximo da região molhada dos lábios, né? Ou seja, são partes do lábio que tendem a expulsar mais pigmento com mais facilidade. Por isso que a gente precisa caprichar tanto na implantação no centro do lábio, porque nos retoques, normalmente vocês percebem que o centro do lábio é onde vem mais falhadinho, por causa da acidez ali, né, da saliva e tudo mais, né, o hábito que a gente tem de estar passando a língua nos lábios, e também por ser próximo à região molhada do lábio. Então, agora eu já inicio ali o outro arco do cupido. Sempre vou trabalhando em pequenos quadrantes. Nunca movimento muito alongado. Movimento alongado demais, vocês acabam deixando o lábio manchado, porque não tem uma constância ali nos pixels. Vem cruzando. Sempre essa é a ordem, gente. Desci na horizontal, subi na horizontal, cruzo numa diagonal e cruzo na outra diagonal. Sempre essa é a regrinha da revitalização. Para efeitos naturais. Caso vocês queiram um efeito mais pintado, um efeito mais batom, sugiro que vocês façam as passadas mais fechadinhas do que vocês já fazem na revitalização e talvez dê uma passadinha a mais. Ou seja, se eu subir e descer na horizontal, façam isso 3 vezes e cruzem, já vai ficar mais pintadinho, tá? E a mão mais lenta também, pigmenta melhor. Mas para um efeito de revitalização com naturalidade, eu subo e desço uma vez na horizontal e faço 2 cruzamentos, um numa diagonal e o outro em outra diagonal. Gosto de trabalhar com anelzinho porque ele fica ali próximo para eu abastecer a minha agulha. Quando a gente trabalha com batoque do lado da cabeça ali da cliente, né, na maca, às vezes a gente acaba esquecendo de estar pegando pigmento toda hora e atrapalha porque a gente precisa soltar o lábio para pegar pigmento. Então a gente já perde o esticamento, isso atrapalha, demora muito. Então aí um procedimento que vocês podem levar em torno de 40, 50 minutos, vocês vão levar mais tempo por conta de pequenos detalhes que vocês podem evitar. Já tô chegando perto da minha comissura, ali eu ainda faço cruzamento. E no próximo quadrante, que é a comissura, eu só trago um movimentozinho arrastando pra mim, aí eu trago ele de volta. A comissura, gente, a gente vai até o limite da região seca, a gente não vai até a área molhada, para evitar que esse pigmento migre e fique com efeito de batom borrado, que não é o que a gente quer. Ó. Puxei o lábio para dentro,
com o meu outro dedo, eu puxo para fora. Assim eu consigo visualizar bem a minha comissura. Tem muita gente que tem dificuldade nessa região justamente por isso, por não fazer esse esticamento correto. E ele é muito simples de fazer. Um dedo a gente puxa o lábio para o nosso sentido e o outro dedinho a gente estica o lábio para fora, ou seja, a comissura fica ali bem em evidência para a gente poder trabalhar. Agora já vou iniciar a minha higienização na parte superior. Também já vou tirar esse plastiquinho de baixo, onde está com anestésico ainda. Como ela tem preenchimento, eu não coloquei o algodão por dentro, tá? Mas se ela tivesse um lábio bem fininho, o algodãozinho por dentro auxilia a gente na visualização, tá? Mas eu não coloquei, porque como ela não usa aparelho nem nada, ali com o algodãozinho mesmo eu já consigo limpar o dentinho dela. Aqui eu tô vindo com um cotonetezinho e um deslizante para me auxiliar na limpeza. Agora eu venho com o meu algodãozinho molhado, com a água e a soluçãozinha, e eu venho fazendo essa limpeza. E olha só a cor que já tá esse lábio. Nas fotos vocês vão ver melhor, porque a cor já vai ter subido mais. Ali eu já tiro a parte de baixo, tiro o excesso do anestésico. A gente já percebe bem a diferença do lábio superior para o lábio inferior. Vem com um algodãozinho limpinho. Já faço a limpezinha nos dentes também. Também depois eu peço sempre para minha cliente ir até o banheiro e fazer um enxágue, né? Para evitar que ela saia do estúdio, né? Dê um sorriso e acabe estando com o dente vermelhinho. Sigo higienizando a parte superior. Ela relata para mim que ela se incomoda com uma marca que ela tem no lábio inferior, que é marquinha de melasma, onde acaba dando a sensação que o lábio dela é menor. Eu vou esticar aqui, vocês vão perceber. Olha como ele tem uma irregularidade. Ela tá ali me mostrando, ó. Então, eu vou tentar melhorar isso com a micropigmentação, porque ali onde tem aquela mancha ainda é zona de lâmina labial, ou seja, a gente pode micropigmentar. Se fosse pele, a gente não poderia, mas como é lábio, a gente consegue sim melhorar, e depois nas fotos do depois vocês vão ver o quanto melhorou.